Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este vídeo do canal Advogado de Startups. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é por que Visual Law, por que marketing jurídico são fundamentais para a comunicação em tempos de transformação digital. Antes da gente se aprofundar em mais essa aula, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque nós vamos fazer uma série de aulas que vão te abrir várias e várias oportunidades na sua vida. E vamos lá, vamos compartilhar uma tela para poder fazer o que a gente faz sempre, que é estudar de forma estruturada. Como eu disse, vamos falar por que Visual Law e marketing jurídico realmente são muito importantes para a comunicação da transformação digital. Para você entender isso, eu vou falar um pouco sobre transformação digital. Esse não é o nosso vídeo que explica mais a fundo o que é transformação digital, é outro vídeo do nosso canal, mas rapidamente vou contar uma historinha para você. Por volta de 1995, ou seja, há mais de 25 anos, há quase 30 anos, a expansão comercial da internet mudou o nosso mundo de uma forma que nunca mais vai voltar a ser o mesmo. O que aconteceu naquela época é que iniciou a transformação digital, ou seja, nós saímos de um momento de vida, de sociedade analógica, com uma outra configuração, entramos para uma sociedade digital. Isso muda nossos valores, isso muda como a gente faz o direito, como a gente trabalha, como a gente vive em sociedade, muda tudo. E especificamente, eu quero te explicar um pouco mais para você entender. Se no momento analógico, ou seja, você agora entendeu, o momento analógico é antes da transformação digital, antes da expansão da internet. Então a gente tem um momento que é pré-transformação digital. No momento digital, que é a sociedade que a gente vive agora, começou com a transformação digital. Aí tá fácil, beleza. E aí? No momento analógico, poucos profissionais jurídicos a gente tinha, tá? Então, pouca gente, poucos profissionais jurídicos e uma dificuldade de acesso ao conhecimento jurídico. Então, o conhecimento jurídico, que sempre foi e sempre é importante, ele era raro. E também haviam poucos profissionais. Isso fazia o quê? Fazia uma outra dinâmica de sociedade. Na era digital, que essa era agora que a gente vive, nós temos muitos profissionais jurídicos, nós temos mais de quase 2 milhões de advogados, no momento agora que eu gravo esse vídeo, mais de 3 milhões de bacharéis em direito, mas um monte de gente que ainda é estudante, lembrando que já foi aprovado a faculdade de direito, os cursos de direito EAD 100% online, então isso vai aumentar ainda mais. Então a gente tem muitos profissionais jurídicos e ainda uma facilidade de acesso ao conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico foi democratizado, ele passou a ser mais acessível e, por isso, ele perde o valor econômico se você não mudar algumas configurações do seu serviço, se você não agregar outras funcionalidades, outros valores. No mundo analógico, antes da transformação digital, os clientes eram pouco informados. Então, o advogado, a advogada eram os grandes detentores do conhecimento jurídico e o que eles falavam estava determinado e o cliente tinha que aceitar porque não tinha muito o que falar. Porém, agora não. Nos tempos digitais, os clientes são muito informados. E não são informados apenas com relação ao direito, e muitos sabem mais do que advogados, tá? Eles são informados com relação a uma boa experiência de atendimento, eles são informados com relação a uma velocidade ou uma lentidão do seu trabalho, uma qualidade ou não do seu trabalho. Então, os seus clientes hoje, eles são muito mais poderosos, muito mais exigentes e precisam de uma série de demandas diferentes que tinham na época analógica. Nessa época analógica, por sinal, a comunicação jurídica ela era prolixa e inacessível. Mas também por quê? Porque a parte jurídica, os profissionais jurídicos, eram verdadeiramente uma casta superior, se sentiam assim, se portavam assim, e tinham um conhecimento que sempre foi muito importante, e poucos tinham. Então, por isso, acaba que tinha um poder em volta do profissional jurídico. E aí, usava-se um juridiquês para poder afastar ainda mais, criar uma barreira ainda mais de proximidade com os clientes, e era assim que funcionava o mercado. Porém, agora não é mais assim. O mundo digital, a quantidade de profissionais, a quantidade de conhecimento jurídico disponível para todos exige uma comunicação rápida, uma comunicação fluida, uma comunicação acessível. Eu costumo dizer, por exemplo, que se você se comunica de forma completa, mas ninguém te ouve ou lê o que você faz em petições, você está fazendo isso errado, você está perdendo o seu tempo. Então, hoje passa a ser não mais sobre quem faz as coisas ou as informações de forma mais completa, mas quem faz as informações de forma que essas informações sejam lidas como um todo e entendidas por seus destinatários. É aqui que entra o Visual Law.
No analógico, as petições elas eram gigantescas e pouco objetivas. Por quê? Porque como o conhecimento jurídico era difícil de acessar, era muito mais caro, mais difícil, quanto mais conhecimento, informação você colocava numa petição, mais parecia que você de fato sabia. E além disso, tá? Além de toda essa questão, os processos, a quantidade de processo judicial, ela era muito mais reduzida. Então, as pessoas que trabalhavam no judiciário, elas tinham mais tempo para analisar aquele monte de argumento, aquele monte de jurisprudência, aquilo tudo. Porém, essa dinâmica ficou para trás. Hoje, faça uma petição gigantesca, faça uma petição prolixa, faça uma petição pouco objetiva e você não será entendido. As pessoas não vão ler a sua petição, as pessoas não querem saber disso mais, você estará falando para a parede. E aí, por isso, na época digital, é a época que você vive agora. Você pode até estar pensando com uma cabeça analógica, antiga, mas não é a sua época de vida, você vive no digital. Agora, as petições precisam ser mais curtas, mais rápidas, mais objetivas, redesenhada com o melhor de design de informações. Eu não estou falando só de firulinha, de deixar mais bonitinha e colocar cores nas petições. Estou falando de design de informações. Você vai entender um pouco mais com o esquema que eu vou te mostrar. Então, veja, não adianta mais você escrever petições longas, profundas, prolixas, completas, lindas e maravilhosas. Essas petições não serão lidas, elas serão ignoradas e o direito do seu cliente vai ser perdido, justamente porque o seu ego não deixa você ser mais objetivo, não deixa você parar de encher linguiça nos seus documentos. Eu sei que é ruim ouvir isso, mas é melhor você ouvir isso e começar a pensar em fazer diferente do que falar para as paredes, do que fingir que está fazendo algo muito bem feito, mas na verdade não está, porque isso não está sendo efetivo. Ó, se liga nisso. Depois, mais uma questão do mundo analógico. Pouca importância ao marketing. Por quê? Por que a gente não tinha que fazer marketing na época analógica, ou seja, 25, 30 anos atrás? Porque como tinha poucos profissionais jurídicos, né, os poucos profissionais que tinham muitas demandas, ganhavam muito dinheiro, e aí você não precisava se preocupar com marketing. E isso criou um problema que muita gente hoje, muitos profissionais jurídicos, advogados, advogadas, ainda acham que marketing não é importante. E outros acham que marketing é vendas. Não é vendas e não é sem importância. Vou esclarecer para você tudo aqui, para você começar a entender de fato o que esses elementos que são justamente a comunicação da transformação digital, então, portanto, marketing jurídico e Vigioló são a comunicação da transformação digital, o que muda na sua vida. E, por outro lado, continuando essa comparação aqui sobre o digital, marketing jurídico é fundamental para comunicar o seu diferencial e atrair mais interessados pelo seu trabalho. E por que você tem que fazer isso? Porque muitos profissionais jurídicos, facilidade de conhecimento, acesso a conhecimento, clientes exigentes, informados. Então você precisa ser alguém que vai facilitar essa geração de conteúdos, essas informações desses clientes, porque eles vão procurar essas informações. E você só tem duas opções. Ou você está posicionado para o seu conteúdo, o seu trabalho ser encontrado, ou você não está posicionado e o seu concorrente vai pegar todo esse seu cliente. O mundo mudou. Se você pensar de uma forma analógica em um mundo digital, você vai ser prejudicado, é isso que vai acontecer. Tudo bem. E aí vamos aprofundar um pouco mais sobre transformação digital, as mudanças que elas geram em vários aspectos da sociedade. No livro que eu explico, no livro não, eu estou falando bobagem aqui, na aula que eu explico um pouco mais sobre exatamente o que é transformação digital, o que é transformação digital jurídica, eu trato mais cada um desses pontos de forma aprofundada. Essa aqui não é uma aula para isso. Essa aula é para poder falar sobre como que Vigioló e marketing jurídico estão relacionados à comunicação. Então eu vou falar apenas destes dois elementos aqui, pessoas e cultura. A transformação digital mudou a nossa mentalidade, mudou como as pessoas se comportam, como as pessoas consomem conhecimento. E aí eu falo, inclusive, dos profissionais jurídicos, que têm que ser multidisciplinares, têm que ser mais acessíveis, têm que ser menos ególatras, com menos ego, têm que ficar menos em meio a outros advogados e mais em meio ao seu cliente, entendendo o seu cliente. Isso mudou a dinâmica de trabalho. Da mesma forma, os clientes, como eu falei, eles são mais poderosos, eles têm mais informações, eles são mais críticos, eles exigem uma melhor experiência, eles exigem uma agilidade maior. E o que acontece quando você tem mais concorrência, se você não tem benefícios a mais para entregar, o seu serviço vai ficar mais barato. Óbvio que a tecnologia e tudo isso aqui tem muito a ver com essa questão da comunicação, mas não é o foco aqui, temos outras coisas para falar. O que acontece é,
Temos um novo tipo de pessoa, um novo tipo de destinatário da sua mensagem, da sua comunicação. Então, a comunicação muda. Ela passa a ser menos imposta do profissional, do advogado para o cliente, e ela muda de direção. Agora ela vem do cliente para você. Você tem que saber o que o cliente quer, o que o cliente precisa, quais são os seus desejos, quais são as suas dores e se comunicar com esse cliente. E aí vem Bijoló para fazer essa comunicação e marketing jurídico também para fazer essa comunicação. Mais especificamente sobre Bijoló, aqui eu quero apresentar algo a você que acha realmente que o Bijoló é apenas desenhar informações, é apenas colocar cores. Não é isso não, tá? O design gráfico, de fato, ele existe no Bijoló, de fato ele é importante, mas aqui tem uma espinha dorsal que eu criei para você entender a amplitude do que é o Bijoló. O Bijoló, que logo mais vou mostrar, essas petições bonitas, diferentes, é algo que é muito mais amplo do que apenas design gráfico, muito mais amplo. A gente envolve no Bijoló neurociência. Neurociência porque você vai se comunicar com a parte não racional do seu cliente, com a parte emocional do seu cliente, que vai fazer o seu cliente gostar mais de você, que vai fazer o seu cliente te ouvir mais, valorizar mais o seu trabalho. Você vai se comunicar também com a parte neurológica dos magistrados, dos outros operadores do direito, para convencê-los mais facilmente. Nós, do direito, achamos que somos muito racionais, mas não, a nossa mente não é tão racional. Você sabia que a gente decide pela emoção e justifica pela razão? Pois é, um exemplo de neurociência. Também é transformação digital, como eu disse para vocês, é uma nova forma de se comunicar numa nova era, a era digital, a era de informações rápidas, a era de informações amplas, de democracia de conhecimento jurídico, sendo barateado e uma quantidade gigantesca de informação para você ter acesso. Isso muda a dinâmica de comunicação. Também a ciência de dados, porque você usa métricas, dados, informações para decidir, para tomar as suas decisões. É design thinking, ou visual law, ou, na verdade, ou legal design, que é uma forma de construir produtos, serviços, negócios e também documentos baseados na centralidade do usuário, ou seja, oferecendo a melhor experiência possível para o seu cliente, para os operadores do direito, e isso vai voltar para você como maior convencimento. É a experiência do usuário também, como eu já falei, não é uma boa experiência você escrever algo complexo, algo grande, algo numa linguagem que as pessoas não entendem ou que demoram mais a ser consumida. Por isso, quanto mais objetivo, rápido e fácil, mais o seu conteúdo passa a ser relevante, passa a ser consumido pelas pessoas, passa a convencer outras pessoas. Vem também o visual thinking, que é pensar um pouco mais de forma visual. Veja aqui, essa espinha dorsal tem informação, mas ela tem uma organização visual que mostra uma conectividade entre tudo, que mostra um voo panorâmico de tudo que envolve o Bijoló. Então, isso facilita a sua mente a entender mais. A maior parte da nossa comunicação, não sei se você sabe, ela é visual, tá? Então, você tem que usar muito mais elementos visuais do que apenas a escrita. Vem aí também o design de informação. O design de informação ajuda você a, como eu já falei, ser mais objetivo. Ao invés de usar frases ou contextos ou parágrafos gigantescos, a usar parágrafos menores, mais acessíveis, com palavras mais fáceis de entender, e isso muda a sua comunicação. Só depois que vem o design gráfico, que é o que muita gente acha que é o Bijoló. O Bijoló, então, não é modinha, é um conjunto de técnicas para melhorar a sua comunicação de uma forma mais assertiva e que vai te gerar lucratividade, reconhecimento, tudo que você quer. Bom, como exemplo, temos aqui um contrato de compra e venda de imóveis feito em Bijoló, ou seja, é um contrato fácil, objetivo, sem estar pesado. Temos aqui também um contrato de prestação de serviços jurídicos, também um contrato fácil, objetivo, sem estar pesado. E aí eu tenho que te falar uma coisa. Ah, mas Marcílio, tem vários documentos em Bijoló que são terríveis, que são carregados, isso e aquilo. Olha, são documentos mal feitos, falando da técnica do Bijoló. O problema não é a técnica do Bijoló. O problema é que tem um monte de gente que está tentando, e isso é bom, isso não é ruim, mas está fazendo trabalhos mal feitos, trabalhos ruins, trabalhos que não observam uma série de técnicas, uma série de elementos importantes na hora de organizar uma petição, mas o problema não é o Bijoló, o problema é a técnica, tá? Então perceba, vou te fazer uma analogia para você entender aqui, tá? Você tem uma Ferrari, mas você não sabe dirigir, ou você dirige mal. O problema é o carro ou o problema é você? O problema não é o carro, o problema são as pessoas que precisam estudar e praticar mais.
Então, não trate o Visualó como algo ruim, como algo problemático, porque as pessoas não sabem usar. O Visualó é poderoso demais, aumenta faturamento, aumenta retenção de clientes, aumenta indicação, aumenta convencimento de magistrados e demais operadores do direito. Então, aprenda mais sobre tudo isso que envolve o Visualó, ao invés de achar que o Visualó é ruim. Não é essa a verdade. Outra questão que eu quero te falar agora, eu prometi para você que eu ia falar de Visualó e marketing jurídico. Por que Visualó e marketing jurídico são as comunicações da transformação digital? Temos aqui um esquema para você entender o que é importante no marketing jurídico, tá? Então, todos esses elementos são importantes no marketing jurídico. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos importantíssimos no marketing jurídico. Então, vamos lá. Primeiro ponto de todos, tá? Proposta de valor, objetivo do marketing jurídico. Para que serve o seu marketing jurídico? Quais são os benefícios que você vai gerar com o marketing jurídico? Poderia mencionar vários, mas você consegue atrair mais pessoas que estão buscando o seu conteúdo, tá? Você consegue sanar dúvidas de pessoas que querem saber essas dúvidas, educar essas pessoas, trazer para próximo de você, se tornar uma autoridade, tá? E fazer as pessoas entenderem os seus diferenciais de entrega de trabalho, os seus diferenciais de forma de agir. Então você consegue comunicar tudo que você acha que é diferente, porque muitos advogados acham que são muito fodas, mas não conseguem comunicar isso. Então, se você acha que é foda, mas não consegue se comunicar isso para as pessoas que interessam, que são os seus clientes, os seus parceiros, de nada serve. Então, é importante ter essa questão. O outro ponto que você tem que ter no seu marketing jurídico são as suas atividades principais, as suas atividades-chave. O que você vai fazer no seu marketing jurídico no dia a dia? Ah, eu vou procurar conteúdos que interessam aos meus clientes, eu vou fazer textos, eu vou fazer vídeos, eu vou fazer postagens, eu vou estudar métricas, eu vou fazer posts com meus parceiros, uma série de coisas que você pode fazer. Inclusive, como eu já falei, os seus parceiros do marketing jurídico são muito importantes. E parceiros não somente advogados, contadores são ótimos parceiros para advogados, tá? Psicólogos são ótimos parceiros. Ou seja, todas aquelas pessoas que estão transitando, que atendem o mesmo tipo de pessoa que você quer atender, sejam pessoas relacionadas a empresas, ou seja, clientes de empresas, sejam clientes apenas pessoas físicas, você tem que ter parceiros que estão no entorno desses clientes, para esses clientes serem indicados, tá? Indicarem você como a pessoa certa para resolver o problema deles. Você tem que definir ferramentas. Que ferramenta que eu vou usar no meu marketing jurídico? Eu vou usar um WhatsApp? Eu vou usar um Instagram? Eu vou usar uma automação de Instagram? Eu vou usar ferramenta para medir as métricas das minhas redes sociais? Eu vou usar uma automação de e-mail marketing? Eu vou usar um chatbot? O que eu vou usar? Um formulário para poder fazer pesquisas? Você tem que saber isso tudo, tá? Isso não é um marketing mal feito, é um marketing amador. Tem que saber as suas métricas. Poxa, quais são as métricas que vão definir que eu estou indo para um caminho correto? Será que é quantas pessoas que vêm até o meu perfil? Quantas pessoas que se cadastram no meu e-mail, baixam o meu material? Quantas pessoas que eu passei para a fase seguinte, que é a fase de vendas? Quais são as métricas? O que faz você perceber que você está no caminho correto? Tem mais uma outra questão que é muito fundamental. Na verdade, eu posso dizer que é mais importante. Persona, ou até mesmo perfil de cliente ideal. Você sabe quem é a pessoa que você vende, que você atende melhor, que você gera um melhor benefício e que te dá menos trabalho? Veja, quem vende para todo mundo não se posiciona de uma forma correta. Você precisa se posicionar como alguém que é especialista em um determinado tipo de cliente. E esse seu posicionamento não está relacionado com o seu conhecimento jurídico, tá? Ah, eu sou especialista em direito tributário porque eu fiz uma pós em direito tributário. Tá errado. Você tem que pensar quem é a pessoa, quem é o cliente que você resolve e os problemas deles e qual problema, quais problemas você resolve, quais desejos você ajuda a alcançar. A partir disso é que você define qual é o seu nicho, qual é a sua área de atuação. Não é pelo seu conhecimento jurídico. A partir disso, você vai vir com uma série de conhecimentos e vai ajudar esse tipo de cliente que você escolheu. Outro momento, outra questão importante que você vai definir no seu marketing, quais são os canais de aquisição de cliente? O que é canal de aquisição? É por onde seus clientes vêm. Então, se antes os clientes só vinham por indicação, se antes os clientes passavam na porta do seu escritório, agora não dá mais para ser isso. Agora ele vai vir pelo Instagram, ele vai vir pelo YouTube, ele vai vir pelo Facebook, ele vai vir pelo LinkedIn, ele vai vir, claro, também por indicações, ele vai vir por palestras online que você pode fazer, por documentos online, por conteúdos que você vai fazer online em troca dos dados da pessoa, nome, telefone, e-mail. Então, você tem que definir quais são esses canais de aquisição, você tem que fazer testes,
existem mais de 20 canais de aquisição que podem ser utilizados, nem todos vão ser efetivos iguais. Então, você tem que definir, você tem que testar e tem que controlar quais são os melhores. Será que eu estou falando grego para você? Se eu estiver falando grego para você, precisa dar uma estudada em marketing jurídico, porque isso aqui é o básico do básico, tá? Eu não estou nem falando muita coisa, eu estou nem aprofundando. E qual a sua estratégia de conteúdo? Como assim, Marcílio? O que é uma estratégia de topo de funil? O que é uma estratégia de meio de funil? O que é uma estratégia de fundo de funil? Você sabe que cada um desses, ou seja, o que atrai alguém, o que é mais profundo e o que é um conteúdo próximo da venda. Você tem que saber esse tipo de coisa para ter um controle maior sobre os conteúdos que você faz. O que é um conteúdo que vai educar, o que é um conteúdo que vai doutrinar, o que é um conteúdo que vai tirar dúvidas. Tudo isso precisa ser traçado. O orçamento total do marketing. Poxa, será que você não tem orçamento para marketing? É muito comum os advogados não terem orçamento para marketing. Você tem que ter orçamento para o seu marketing, que seja Google Ads ou Facebook Ads, que são anúncios patrocinados, ou anúncios patrocinados no YouTube, ou anúncios patrocinados no Taboola, que é outro local que faz, tá? Ou é um valor que você vai usar para fazer um evento, tudo isso tem que estar orçado e organizado. E, claro, quais são os resultados esperados. Aqui são as métricas que vão mostrar que você está no caminho certo e qual é o resultado esperado no final. Ou seja, 200 pessoas preparadas para poder comprar, das quais 20 eu fechei negócio. Isso é um exemplo de resultado esperado dentro de um mês, depende do que você quer, do tempo que você vai dedicar em torno do seu marketing jurídico. O marketing jurídico, ele tem que ser objetivo, ele não pode ser algo aleatório. Meu marketing jurídico é só postar. Não, tem que ser sistematizado, todas essas informações precisam estar organizadas para dar certo. E qual é o caminho do marketing jurídico digital que você deve seguir? O melhor caminho que vai te ajudar? Primeiro, entenda sobre transformação digital para ter melhores resultados. Por quê? Se você não entender sobre transformação digital, você não entende o contexto. É como se você não entendesse sobre processo judicial como um todo e fosse jogado dentro de uma audiência de conciliação ou uma audiência de instrução, que seria ainda pior. Se você não entender um contexto, você pode até decorar algumas coisas que você tem que fazer, mas você não vai entender exatamente o que acontece, por que acontece, você não vai ter armas, ou não vai ter o que tirar da cartola em várias situações. Você tem que entender sobre transformação digital. Transformação digital é a base de tudo. Então, se você não sabe, veja o nosso vídeo que tem aqui nesse canal sobre o que é transformação digital. Isso vai te abrir muitas possibilidades, vai abrir sua mente, vai te fazer muito bem. Depois você tem que definir quais são os seus objetivos com marketing. O que eu quero com marketing? Eu quero ser mais conhecido, tá? Eu quero ser mais conhecido quanto? Eu quero fazer mais palestras? Eu quero ter mais clientes me indicando? Você tem que definir qual é o seu objetivo. Definir depois o seu público-alvo. Para quem que eu vendo? Eu, Marcílio, vendo para startups. Tá? Eu vendo para startups, eu gosto de startups que tenham aí até 100 colaboradores. Já trabalhei com empresas com até 25 mil colaboradores, gigantesca. Não é algo que eu prefiro trabalhar, então eu prefiro startups menores, com essas características. Para quê? Como é que eu vou atingir esse público numa comunicação se eu não tenho isso definido? Não vai ter jeito. Depois você tem que definir os benefícios que quer entregar para os seus clientes. Então, o que eu quero entregar para o meu cliente de benefício? Como que eu vou mostrar que eu sou diferente dos meus concorrentes, de todo mundo que está aí? Pelos benefícios que eu posso entregar para esse cliente. Eu não falo só benefício, um grande erro dos advogados é só pensar em benefícios funcionais jurídicos. Não, só penso na parte jurídica. Não. Pense em benefícios funcionais não jurídicos. Pense em benefícios psicológicos, ou seja, questões de sentimento que você pode trabalhar com o seu cliente. Pense em benefícios sociais, ou seja, pense em como o seu cliente pode se valorizar socialmente nas pessoas que estão em contato com ele, tá? E como é que você vai saber isso? Você vai saber isso mapeando quais são as atividades diárias que o seu cliente faz, e aí você vai entender como você pode ajudar ele mais, tá? Depois, vai definir os canais de comunicação desses benefícios. Como é que eu vou comunicar para o cliente que eu sei o que ele passa, que eu sei como resolver o problema dele? Por onde vai ser? Vai ser por Instagram? Vai ser pelo blog? Vai ser pelo site? Vai ser pelo YouTube? Eu tenho que definir isso e tenho que medir para ver se está sendo atingido. Defina as atividades principais a serem feitas no marketing. Então, tem que definir qual atividade. Olha, eu vou produzir 3 conteúdos no Instagram por dia, eu vou fazer um blog por semana, um texto para blog por semana, eu vou fazer um vídeo no YouTube por semana, eu vou organizar meio e meio marketing para quando as pessoas baixarem um conteúdo, pode ser um e-book, por exemplo, eles já receberem mensagem automática minha, e aí eu começar a ficar mais presente na vida deles, eu tenho que definir essas questões.
O próximo passo, defina as ferramentas que vai precisar usar. Ó, eu preciso usar o Instagram, eu preciso usar, então, uma automação de marketing no e-mail, tá? Eu preciso usar uma ferramenta de construção de landing page. O que é isso? É construir uma página de captura de informações. Eu preciso usar um CRM, que é um software para gestão de relacionamento com o cliente. Se eu estiver falando grego com você, é normal, muitas vezes os advogados não sabem dessas coisas, dessas diferenças, tá? Vamos lá. Defina as métricas para medir os seus avanços. Então, tem que medir. Se você não mede, você não sabe se está indo bem ou não. Defina os seus parceiros, se são advogados ou não. Faça um mapeamento dos seus parceiros. Tenha todas as informações possíveis dos seus parceiros. Quais benefícios você pode gerar para o seu parceiro em troca de benefícios que eles vão gerar para você. Sim, tem que ser ganha-ganha. É benefício para os dois lados. Como é que você vai estruturar isso? Como é que você vai mostrar esses benefícios, tá? Defina a sua estratégia de conteúdo, como eu mencionei. Que tipo de conteúdo você vai fazer? Por quê? Como é que vai atingir as pessoas? Vai ser vídeo? Vai ser foto? Vai ser o quê? Vai ser reels, tá? Defina o orçamento total de marketing. Então, quanto você vai gastar para fazer essa sua estratégia? Defina os resultados que você espera. E aí, de 3 em 3 meses, revise tudo. Veja se está dando certo. Veja o que tem que melhorar ou não. Desculpe, estou tossindo. E aí, o que eu quero que você entenda uma questão importantíssima. É um grande engano, é um grande erro você achar que a função de marketing jurídico é vender. Marketing jurídico não tem função de vender. Você está confundindo o que é marketing e o que é venda. Marketing é o responsável por despertar a paixão do interessado por meio de conteúdo, por meio de posicionamento, por meio de brand, que vai valorizar a sua marca, uma série de questões, tá? Só que o que vende, o que vai selar este amor é vendas. E que as vendas têm um conjunto de outras ferramentas, um conjunto de outros passos. E normalmente as pessoas que eu vejo por aí ensinando sobre marketing jurídico, elas confundem, elas embolam marketing e venda. Marketing e vendas possuem momentos diferentes. Agora você não vai mais se confundir com isso, ok? Bom, de forma rápida para você entender as diferenças, enquanto que marketing está relacionado a estudar mercado, a geração de interessados, então gerar mais interessados para o seu trabalho, a fazer conteúdos que fidelizem e conquistem pessoas para poder virarem os seus clientes, é função das vendas. Criar elementos para qualificar boas oportunidades. Pô, essa pessoa tem dinheiro para me pagar? Essa pessoa tem urgência para poder resolver isso agora ou não? Essa pessoa é quem toma decisão ou não? São exemplos. Negociação e quebra de objeções. Então, vai fazer, pô, quais são as principais objeções em cada parte do processo de venda? Por que elas acontecem? Como que eu posso usar? Quais estratégias que eu vou usar? E conversão dos interessados em cliente final. Então, o que converte interessados que aqui atrás foram gerados pelo marketing é o setor de vendas. E se o seu escritório só tem você, tudo bem, mas você tem que entender essa diferença para você não errar mais, saber em qual parte você está. Até porque, veja só, mais uma analogia. Uma audiência de conciliação não é a mesma coisa de uma audiência de instrução. Cada dessas audiências possuem características diversas. Então, é como se marketing fosse uma audiência de conciliação e vendas uma audiência de instrução. São diferentes, você não pode confundir tudo. Por mais que estão juntos, tá? Um anda com o outro, um comunica com o outro, você tem que ter controle das diferenças entre cada uma dessas áreas para você entender as atividades diferentes, as funções diferentes, ok? Bom, dito isso, eu quero que você entenda, vai ser muito importante para você, que tudo é sobre transformação digital. Tudo, todas as novas oportunidades, as novas profissões, tudo é sobre transformação digital. E os códigos que delas surgem. Os códigos são o quê? Novas ferramentas, novos processos de trabalho, nova cultura, nova prática. Se você não mudar, você vai ter muita dificuldade de aproveitar as oportunidades do digital. E aqui encerramos mais essa aula com uma série de informações importantíssimas para você decolar no digital. Se você gostou, dê a sua curtida, é muito importante para a gente. Faça o seu comentário com a sua dúvida, com o que você achou. Se inscreva no canal para a gente continuar crescendo, se fortalecendo e ative o sininho, porque aí você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Você vai continuar aprendendo a crescer e vai ser, então, sensacional para todos nós. Muito, muito obrigado pela sua presença, por estar em mais um vídeo. Vamos crescendo juntos, tá? Participe com a gente no nosso canal do Instagram, no nosso canal do Telegram também. Tá? As informações que você precisa saber estão todas abaixo aqui do vídeo. Nós temos mais de 100 horas de podcasts, um monte de texto, um monte de conteúdo para te ajudar a crescer cada vez mais. Vamos com tudo. Até a próxima.